Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, a população que nos acompanha, os nossos amigos aqui na plenária. Uma ótima semana a todos, pré-feriado, né? Então, acho que é mais uma semana que a gente vai estar agitado aqui, diante do que a gente já estava discutindo antes no intervalo e tudo mais, para colocarmos e seguirmos tudo com bastante tranquilidade. Vamos lá, então, colegas. Eu venho aqui primeiro por uma situação que eu falei na reunião agora no intervalo. Deixar claro, né? Eu não estou nem vindo aqui para fazer um agito nem nada nesse sentido. Mas eu preciso ser contundente na minha opinião e nos meus posicionamentos e nos meus discursos aqui. Eu já venho desde o ano de 2020 questionado que algumas matérias entram muito em cima na pauta e nós, às vezes, não temos o tempo necessário para deliberar. Não é o caso do que aconteceu hoje. Eu entendo que os projetos poderiam ter vindo lá na primeira semana de fevereiro, porque todo mundo sabe que o piso é em fevereiro, todo mundo tem o índice disponível e os nossos 3 projetos de lei, eles só entram via de regra, entre aspas, na discussão quando os do executivo vêm para seguir um parâmetro. Então, nós estamos vinculados indiretamente a fazer isso. Nós estamos aqui de boa vontade aprovando e votei a favor e vou votar a favor de todos porque isso é importante. Essa reposição ela é necessária. Mas imaginem se num desses projetos, e eu, Vossa Excelência sabe, leio até as vírgulas para entender exatamente o que está, e se num desses projetos constasse que o reajuste do NPC era de janeiro a janeiro e não de janeiro a dezembro. Nós estaríamos incorrendo num crime, com um grande problema de atribuição do Tribunal de Contas e depois do Ministério Público. A gente viu todos os projetos, aprovamos na comissão, fizemos no intervalo, que eu não sou contra, votação no intervalo, eu não sou contra, eu quero deixar isso claro, porque eu acho que existem situações como a de hoje que isso é necessário. Então o presidente vem aqui de boa vontade e coloca isso. Mas eu só gostaria de levantar de novo essa discussão. Porque nós recebemos 3 horas da tarde, eu acho que era, eu nem estava, eu confesso, eu estava atendendo um cliente lá em Toledo, eu recebi, eu não consegui ler. Né? Aí chegamos aqui, todos nós de boa vontade, li todos os projetos, li a mensagem, li a redação, parece que não, mas dá tempo, né? A gente que lê o dia inteiro sabe que é possível ver que está tudo de acordo para votar. Então fica esse meu pequeno questionamento para a gente lembrar aqui que essas coisas é só uma questão de tratativa. Nós já sabemos que vamos planejar. Todos nós aqui planejamos sempre muito bem, a gente sempre organiza, a gente está aqui de boa vontade, ninguém está aqui para travar nada, pelo menos na minha visão. Então, acho que esse é o posicionamento. Eu queria levantar essa discussão com Vossas Excelências novamente diante de outras situações que já aconteceram, diante de outros momentos em que isso chega para nós. Agora eu vou falar um pouquinho das matérias que eu coloquei em pauta. Vossas Excelências sabem o quanto eu venho aqui para falar sobre educação. A educação não é uma pauta do Juca, a educação é uma pauta de todos. Eu não sou demagogo em vir aqui falar que o Juca é o defensor da educação só em Marechal Cândido Rondon, porque todos os senhores e eu, nós juntos defendemos a educação. Mas desde que o chamamento, vejam, foi um chamamento público que resultou em inexigibilidades de licitação, desde que o chamamento das creches particulares foi feito aqui em Marechal Cândido Rondon, vocês podem perceber que mensalmente surge um relato, algumas coisas que a gente pode tentar aprimorar. E eu sinto que isso que pode ser aprimorado não é nas creches particulares, porque a estrutura que eles têm é fantástica. Eu visitei todas, eu vi o trabalho que eles estão desempenhando, então é invejável que alunos da rede municipal estejam lá. Não que nossos CMEs e a nossa educação infantil municipal não tenham essa qualidade. É tão boa quanto na minha visão. Mas você vê a estrutura e o carinho que essas creches, esses não são CMEs, né, mas essas entidades de educação infantil particular colocaram. E o que eu percebi neste início de ano, porque tudo começou lá, foi em julho o chamamento, em outubro começaram as matrículas, setembro, outubro, passou, ficaram 2 meses na aula. Agora nós temos uma ideia melhor de quantas vagas foram preenchidas, do que a gente tem de disponível e o que a gente ainda tem de necessidade. Vida os berçários, que sempre é uma grande dificuldade aqui. Mas por que eu levanto essa discussão novamente? Eu percebo, na minha humilde visão, e é o que, com o requerimento que eu apresentei hoje, eu quero questionar e entender a visão do Executivo,
que muitas vagas parciais não estão sendo preenchidas. Por quê? Porque muitas famílias precisam de uma vaga integral. Nós temos uma quantidade de vagas integrais e uma quantidade muito superior de vagas parceladas, vamos dizer meio turno, um período, né, meio-dia. Eu entendo que existe a legalidade completa em nós juntarmos duas parciais que não estejam sendo utilizadas e torná-las uma integral. Isso é possível, sendo o mesmo preço, o mesmo local e transformando essa vaga depois no parecer jurídico, até porque é uma inexigibilidade de licitação, que não é uma licitação. É um processo para você não ter uma licitação. Então, existem as suas particularidades e eu quero levantar essa discussão jurídica, inclusive com vossas excelências, que eu já tive com alguns outros procuradores de outros municípios, eu não cheguei a tratar aqui, mas para quê? As vagas parciais dessas creches particulares sejam unificadas, as duas que estiverem sobrando, por exemplo, e transformadas numa vaga integral. Para mim é um win-win. Ganha a creche e ganha o município em estar atendendo um aluno, porque o relato que eu recebo de muitos pais é que o parcial não ajuda. É importante, mas ainda vai precisar contratar alguém, ainda vai precisar demandar um familiar. E, claro, existem pessoas que conseguem, de bom grado fazem. Mas eu cedi integral para um, tem que ceder para todos. A gente sabe que não é bem assim, né? Não precisamos entrar nessa discussão. Então, fiz essa discussão e vou levantar de novo esse debate para que a gente analise e tente chegar no melhor termo e, inclusive, se for o caso, se o município assim entender necessário, é claro, eu não sei os dados ainda deste ano, eu vou receber, mas quem sabe aditivar e já aumentar a quantidade de vagas disponíveis se a gente ainda tiver fila de espera e não conseguir atender todos que estejam lá. A segunda matéria que eu trago aqui é reforçando um pedido que já fiz no ano passado e que o vereador Dionir assinou comigo, de construir uma área de lazer lá no Flórida, Roda d'Água, Bem-TV, uma área de lazer naquela região que está crescendo muito. Eu acho que é importante, ou utilizar terrenos comum do município, que é um gramado, salvo engano, que tem lá, que poderia ser murado ou cercado, feito alguma coisa provisória para depois, quando tiver o recurso, o investimento para isso. Aquela população nos demanda constantemente que haja um local lá que possa ser utilizado para isso. Já tem o meu campinho no São Lucas, lá perto, beleza. Mas o meu campinho tem algumas particularidades, atende uma região. Por que não lá, com todo o crescimento que a cidade está tendo, seja construído um também? Também falando um pouquinho, vereador Suco, de esporte, lá em Iguiporã, eu vi que alguns de vossas excelências até protocolaram na semana passada uma indicação. Eu já tinha colocado no sistema um requerimento, são duas coisas diferentes, porque eu não lembro quais foram os vereadores, indicaram a melhoria dos ginásios de alguns distritos. Eu estou fazendo um requerimento porque tem um ginásio específico que me preocupa, vereador Pedro, que é o ginásio lá de Iguiporã. Eu vejo que aquele ginásio ele tem muitos problemas, ele tem tacos soltos, inclusive agora eu recebi a informação de que havia larvas na caixa d'água, que os alunos não estavam podendo tomar a água que tinha lá. Então eu estou fazendo um pedido de informação, porque no ano passado eu já sugeri essa melhoria, agora eu quero só entender porque vai ser feito este começo de ano. Vereador Suco, eu sei que há uma licitação prevista para o primeiro semestre de 2023, mas de imediato, eu acho que, por exemplo, essa situação da caixa de água ela precisa ser vista, né? Então, isso aconteceu 2 semanas atrás, pode ser que já resolveram, mas eu prefiro formalizar para entender se houve este relato, se o executivo recebeu, né, se ele fez o que precisa para resolver esta demanda e aí sim colocar na pauta. Contribuir, esse é um assunto que a gente já corre atrás desde 2017, enquanto estava na secretaria. É importante que vocês, mais pessoas, lutem por isso também, com certeza. O prefeito Márcio sabe, tanto que se comprometeu com a reforma não só de Iguiporã, mas de todos os ginásios do interior, isso ele já falou lá atrás, devido à cobrança nossa, pensando não só no ginásio da sede, mas do interior, que estão aí com 30 anos, eu acho, a estrutura. Recebi fotos essa semana da quadra de Iguiporã, que está terrível, desde a minha época, e a Secretaria de Esportes não tem recurso próprio para fazer, então depende desse superávit.
E o prefeito Márcio teve a sensibilidade, mas questões maiores realmente são importantes, essa questão de larva. Os ginásios são responsabilidade da Secretaria de Esportes. Acredito que o secretário Bolha deve estar atento a essas questões também, né? Talvez chamar a atenção para essa questão. Hoje mesmo pedi para ele sobre essas tratativas, os projetos e tudo que demandam, para agilidade, né? Eu acho que todos nós estamos cobrando já, reiterando os pedidos e tudo mais. Tem outros projetos importantes, sim, a gente entende, mas é necessário, né? Várias pessoas utilizam lá no distrito e a gente precisa que isso aconteça, né? Não só da estrutura, mas questão de saúde também, chamar essa atenção aí. Então, a gente realmente se une sempre nessas forças para cobrar a secretaria. Valeu, Juca. Perfeito, obrigado, vereador Succo. E eu até ressalto, porque na resposta que deram no ano passado, disseram que ia ser feito no primeiro semestre de 2023. Então, eu realmente acredito que seja. Aí surge essa questão pontual, por exemplo, um aluno quebrou o braço lá no passado. Beleza, isso a gente tratou, isso já foi analisado, eu já coloquei em outra situação, eu só fiquei preocupado, como o vereador Succo disse, por este relato específico, por isso que eu não segui a discussão adiante. Então, é isso que eu tinha para a sessão de hoje. Opa, desculpa, vereador Pedro, não vi que Vossa Excelência solicitou. Eu agradeço a preocupação dos dois vereadores sobre o ginásio de Guiporã, um distrito que eu represento há tantos anos. Desde o primeiro dia que o prefeito assumiu, nós já vimos trabalhando pelas melhorias. O ano passado fui lá com o prefeito, com o secretário, Bolha, né? O Bolha e mais outros técnicos. Segundo, o que ficou determinado que o projeto, muito bem dito por você, o projeto está andando. Parece-me que está em fase pronta para ser listado. A informação última que eu tive, né? Então, cada um que se manifesta para melhorar as coisas, isso é benéfico, isso é importante. Mas não o que faltou da nossa parte, ou está faltando da nossa parte, empenho. Ele falou da saúde, por exemplo, em Guiporã, eu tenho informação do pedido que eu fiz lá para deixar um carro disponível para o posto de saúde de Guiporã e Bom Jardim, para dar aquela assistência junto aos moradores que não podem vir no posto de saúde. Recebi, nesse final de semana, informação que o carro já está lá à disposição. Então, são inúmeras questões que envolvem uma administração e nem tudo pode ser resolvido de uma hora para outra. Obrigado por nos ceder a parte. À disposição, é isso mesmo que eu continha. Obrigado a Vossas Excelências. Hoje passei um pouco mais do meu tempo normal, mas eu acho que era importante trazer esses relatos, esses debates aqui.